Pedro, um prazer, uma honra receber você aqui para trocar uma ideia. Você pilota isso aí, cara? Eu não sabia. É a mesa aqui, eu acho fascinante isso. Eu dou uma pilotada. Eu sou disléxico, se pilotar isso aí, eu tiro a rádio do ar em 1 minuto. De vez em quando a gente sai do ar. Sai do ar rapidinho, não dura nada. Ó, o Pedro tá em cartaz com o Homem Primitivo, em São Paulo, ao lado da atriz Graziella Moretto. E vamos falar sobre a peça. Vamos. O que é? A peça trata do quê, Pedro? A peça trata de homem que trata a mulher mal. E aí? Vai fazer humor. Achei maravilhoso esse tema. Silêncio. É muito atual, inclusive. Todo mundo já chorando no estúdio. É humor. É humor. Isso a gente nunca Comédia. sabe, a plateia que decide, né? Quer dizer, eu conto a história, a plateia que ri quando quer ou não. Mas você escreveu a peça também, quando você escreveu ali, na gênese da coisa. Não, eu realmente juro, não é uma implicância filosófica, não, é verdade, assim. Eu acho que a gente não deve determinar o estilo do espetáculo, a gente conta a história e cada pessoa assiste aquilo de uma maneira. Tem gente que ri, tem gente que fica atento, tem gente que... Às vezes a pessoa até escapa momentaneamente do assunto, porque é uma forma também de perceber as coisas. Às vezes bate muito forte, a pessoa dá uma distraída, olha pro teto, olha o relógio, olha o telefone e tal, mas é exatamente porque aquilo passou por algum lugar ali, né? Então eu deixo a pessoa resolver. Porque o nego pode comprar um gato por lebre nessa, né? Ele vai ver o negócio e como resultado é ele que decide, aí fica, mas... E como é que você tem sentido a reação das pessoas ali saindo da peça, ou na reação ali durante a peça? Né? De falar sempre, né? Mas assim... Esse é um assunto que desde os anos 60, mais ou menos, está um assunto meio esquecido, né? Parece que o feminismo dos anos 60, 70 havia resolvido as questões de opressão de um gênero sobre o outro. As mulheres puderam trabalhar e tudo, mas só que a gente percebeu que, como muitas outras conquistas daquela época, a indústria terminou por, de um certo modo, perverter, digamos assim, aquelas conquistas, e a gente encontrou as mulheres novamente oprimidas de um outro modo. E não só as mulheres, mas o homem também, porque oprimir também é uma opressão, quer dizer... Relações desiguais acabam sendo prejudiciais para ambos os gêneros. E a peça é um pouco sobre essa constatação e vem muito da minha relação com a Graziella, de eu ter casado com ela e ela ter me narrado as dificuldades que uma mulher passa. Eu era muito ingênuo, digamos assim. Como todo homem, de uma certa maneira, como nós somos favorecidos culturalmente, né, a gente vive um pouco ingenuamente essa questão. As mulheres é que... Como os negros em relação à escravidão, né? Como as minorias em relação a seus assuntos, as mulheres, embora sejam maioria, não sejam minoria, elas é que vivenciam aquilo na carne, digamos assim, né? E eu fiquei muito assustado. Eu tenho 4 filhas, né? Então eu fiquei muito assustado. Tenho 3. Uau! Ganhei 1-0 pra 1-0 pra você. E como é que foi escrever a peça, né, com a tua mulher? Como é que foi? Teve conflito? Situações que aconteceram ali durante a feitura acabaram indo para o palco também? Vocês levaram pra cena? É uma boa pergunta. Não, a peça é muito pouco biográfica, na verdade. Ela não é nada biográfica. Ela é realmente um trabalho intelectual. Assim, a gente teve uma enorme afinidade intelectual sobre o assunto. A nossa vida particular não... Sei lá, o que foi chocante pra mim é que eu nunca tinha tido uma relação com uma atriz, então assim, a narrativa da Graziella dos percalços que se impõe a uma atriz na profissão é que me deixaram assustado. Queria que você falasse um pouco quais foram esses episódios que ela te falou, que você falou, caramba. Não tinha olhado por esse prisma, esse ângulo me é novo. Eu não vou, você vai me permitir não nomear nenhum episódio, porque se eu nomeio algum episódio, parece que eu tô falando de um determinado episódio. Eu tô falando em tese, de uma questão muito abrangente, que atinge o mundo inteiro, não só o Brasil, que atinge todas as empresas de comunicação de massa, não só a Rede Globo, como o Estadão disse, que eu tinha falado da Rede Globo. Eu de fato falei da Rede Globo, mas eu também falei do Estadão. Eu não estava falando só da Rede Globo, estava falando de todo mundo, inclusive do próprio Estadão. Em tese, né? Que eu estou falando em tese a respeito de um assunto que atinge todo mundo. Aqui na rádio deve haver, inclusive, situações desse tipo. Sempre eu encontro uma opção de mulher trabalhando e dificilmente você encontra uma mulher liderando. É mais comum você encontrar um homem liderando e um bando de mulher trabalhando. Eu estava falando sobre isso na Rede Globo também, mas em outras emissoras também. E por aí vai. Mas eu não vou restringir a nenhum episódio específico para não me tornar, digamos assim, específico. Deixa eu fazer uma pergunta então, Pedro. Na internet, né, as pessoas
ultimamente, né, nos últimos anos, com as redes sociais, elas vêm realmente colocando suas opiniões de uma maneira bastante livre, para o bem ou para o mal. Isso. Muitas vezes agressivas, muitas vezes ofensiva, outras vezes mais equilibrada, infelizmente menos vezes equilibrada. Mas essa questão do feminismo na internet acabou vindo com força bastante interessante e trouxe de volta para algumas pessoas para o centro das atenções. Mas como muitas vezes não é colocado dessa maneira equilibrada, a gente sente que boa parte dos homens que poderia refletir um pouco mais sobre esse tema e se perguntar, puxa, será que eu faço isso? Será que eu dou a devida atenção a esse tema? Acabam se distanciando, falando, isso é feminista, não é nada disso, não acontece assim. Como é que você vê essa retomada desse tema com a internet e com essa maneira mais agressiva de falar das pessoas? A sua pergunta é muito boa. Eu não sou um frequentador de internet, sou um homem velho, né, gente? Eu me assustei com a chegada da MTV. Entendeu? Quando aqueles caras começaram a falar daquele jeito ali, tudo, eu falei, caramba, quem são essas pessoas? E olha que você foi lá, né? No BBB, apresentaram a maior festa grande orgulho, nos grandes orgulhos meus profissionais foi ter participado daquele acontecimento tão jovem e eternamente jovem. E era legal mesmo. Teve muita coisa boa ali. Mas eu não frequento muito internet. Sei que é um lugar de, como você bem disse, onde o anonimato possibilita às vezes uma falta de educação muito grande, né? Mas também é um lugar de expressão do pensamento das pessoas e tal. Eu não sei como é que esse assunto tá lá. Eu sei que tudo que mexe numa região de muito conforto e de muito... tá muito estabelecido, né? Por exemplo, eu lembro que agora, quando a presidente Dilma fez o negócio da lei da empregada doméstica, houve uma reação brutal, porque aquilo mexe numa coisa que está há muitos séculos estabelecida na sociedade. Ali, né? Aí mudar isso é doloroso. A questão do sexismo, ela é primitiva, por isso que a peça chama O Homem Primitivo. A tese que a peça, de uma certa maneira, carrega é de que isso vem se construindo dentro da civilização desde os primórdios, do começo da humanidade. Então, realmente é um assunto que, para você mexer, o homem reage muito, e o homem reage violentamente. Pedro, você disse que está falando em tese sobre alguns assuntos. A questão de trazer isso para o teu cotidiano ali, desde da confecção do roteiro, da direção da peça, até encenar, te revelou ali, né? Porque a gente obviamente tem um discurso que é sempre proativo, é afirmativo de uma coisa que seria o direito de todo mundo, conviver bem e da igualdade e tal. Mas você se reconheceu em algum ponto ali fragilizado ou defeituoso na maneira como você... Defeituoso é a boa palavra. Eu não me julgava um beneficiário, digamos assim, do sexismo. Realmente não me julgava. Me assustei muito quando percebi que eu era. Por exemplo, assim, um exemplo bem simples. Se eu tivesse que vir a São Paulo trabalhar, eu meramente comunicava na minha casa, vou para São Paulo tal dia. Uma mulher, se tiver que vir a São Paulo trabalhar, ela tem que fazer uma arquitetura doméstica gigantesca para poder vir trabalhar, entendeu? E avisar o marido 3 semanas preparar antes. Preparar o terreno. O marido nem entende. O marido fala, como assim? Você vai, não? E as crianças? Isso. Mas e aí? Quem vai cozinhar? E tudo Quem mais. vai cuidar da casa? Quem vai falar com a doméstica? Você percebeu que tinha um favorecimento ali que você nem... Coisas muito banais, por exemplo assim, eu não sabia pilotar uma máquina de lavar, eu olhava para aquilo, até que tem 1000 funções, né? Sim. Não é fácil. Muito complexo. Muito complexo. As mulheres, naturalmente, né, mesmo as mulheres ricas que tenham empregados domésticos, têm uma maior proximidade de todos os assuntos ligados à vida prática. A Graziella dizia muito, assim, eu achava muito interessante, que assim, você vê na história sempre os homens nos protestos, os homens fazendo as revoluções. A Graziella dizia assim pra mim, porque as mulheres estão fazendo o almoço, o jantar, lavando a roupa, né? Porque aquele revolucionário francês chegava em casa e dizia, jantar! Né? Tava tudo pronto. Tava tudo pronto pra ele poder ir pra... Ele tinha tempo pra ir pra rua fazer alguma coisa, a gente não tinha. A gente segue nesse papo com o Pedro Cardoso aqui no Morning Show, falando da peça O Homem Primitivo, mas não só disso também, falando dos assuntos, dos pensamentos. E vou te dizer uma coisa, Pedro, normalmente, no geral, as máquinas de lavar, você tem que apertar o botão e girar. Aí pra pôr pra funcionar naquele programa que você parou, você puxa o botão. Nossa, você tá muito retrô, Edgar, é tudo digital hoje. Eu não vou nem responder. Não, melhor não. Você viu que ele não lavou a roupa há pelo menos 30 anos, né? O Edgar lavou roupa na vida. Um homem primitivo. Eu sou um tradicionalista. É muito. Olha lá, 10h21, horário de Brasília.
papo é com Pedro Cardoso, ele que vive o homem primitivo no teatro. A gente vai falar mais da peça, mas Pedro, pô, Agostinho, né? É o Agostinho que tá aqui com a gente. Tem essa aí, uma coisa que marcou, né? Ele levou para as pessoas essa imagem, esse figura, esse personagem forte que criou uma identidade grande. E foram ali, 60 anos fazendo, né? Mais do que isso. Mas a pergunta é, as pessoas te cobram o Agostinho? Você vai ter que ser o eterno Agostinho? Não. Isso te incomoda, te assusta, te assombra de alguma maneira? Não, assim, porque, sei lá, vai no teatro lá ver, porque isso é bacana, porque não há nenhuma... O ator que fica preso ao personagem é realmente ruim, né? Mas não me aconteceu, quer dizer, as pessoas gostam muito, falam, muita gente pede até pro programa voltar e é muito bom pra mim. Eu não tenho nenhuma queixa do sucesso do Agostinho. Assim, eu imagino que seja caloroso, né? A aproximação seja calorosa, afetiva. Fui tão diferente dele assim, eu falo tanto publicamente, eu crio sempre um mal-estar tão grande quando eu abro a boca. E, digamos assim, toda a simpatia que as pessoas têm pelo Agostinho digamos assim, compensada pela antipatia. Falando em mal-estar. Vemos que Pedro Cardoso é um cara sincero, né? Honesto. Super sincero, é o Luiz Fernando. A verdade assusta as pessoas, Pedro? Olha, eu seria muito pretensioso eu dizer que eu falo a verdade absoluta. Isso é só Cristo, né? A verdade sou eu e tal. Mas eu falo realmente coisas muito na contramão do negócio da criatividade. Assim, nós daqui todos somos pessoas que vivemos da nossa criação e nós não podemos ser ingênuos. Existe uma indústria montada para extrair petróleo, existe uma indústria montada para extrair a nossa criatividade. E eu reivindico. De manhã essa palavra é difícil. Reivindico autonomia para nós. Assim, o capital, não é porque ele investe na nossa criatividade que ele pode ter uma relação de soberania sobre nós. O capital tem um poder de investir que nós não temos, mas também sem a nossa criatividade o capital não é nada. Então isso é uma relação de igualdade. Eu sempre digo isso, assim, quando eu sento numa mesa perante um potencial, entre aspas, empregador meu, a relação não é essa, é uma relação de absoluta igualdade. O que vai decidido aqui é com forças iguais. Obviamente isso é uma postura política que agride o sistema econômico vigente. Todas as estruturas de comando são piramidais, né? E muito mais no negócio da arte. Quer dizer, eu vejo aqui, por exemplo, é bonito aqui na rádio. Infelizmente, os ouvintes não podem ver. Podem. Estamos aqui na internet. É uma tábula redonda, entendeu? Um cubo multicolorido. Com o rei Arthur, Edgar Piccolo. Ou um bobo da corte, depende da... Pode ser. Às vezes me presto a isso. Essa companhia me segura, às vezes. Com certeza. Aqui você vê, se estabelecer uma relação de hierarquia aqui, a conversa acaba. O bonito aqui é não haver hierarquia. É a conversa, né? Uma conversa. Então a minha briga, eu por acaso trabalhei na Globo 30 anos, mas se eu tivesse em qualquer outra emissora, não teria sido diferente. Foi sempre me opor a qualquer hierarquia de poder sobre mim, que aquilo debilita a minha capacidade de criar. Então se eu chegava num set de gravação e a cena já estava, para ser bem objetivo, previamente concebida pelo diretor, mas então você já sabe o que eu vou fazer. Então, onde é que eu vou fazer alguma coisa? Cadê eu? Eu já vou levantar, já vou sentar nessa hora. Então, danou-se, né? O que eu vou fazer? Porque a minha criação é naquele momento. Isso gera um atrito com meus colegas, entendeu? Porque muitos colegas meus ambicionam o cargo de poder, porque ele é mais bem remunerado. Então, eu me atrito com as pessoas que ambicionam o cargo de poder. No entanto, não me atrito em nada com aqueles que ambicionam apenas uma relação democrática. Tenho falado muito isso ultimamente. A democracia brasileira na vida pública, ela não avança, porque a democracia brasileira não se instala na vida profissional e muito menos na vida doméstica. Se a gente não instalar e não lutar por uma democracia na vida profissional nossa, a democracia política brasileira não vai avançar. Para vereador, Pedro Cardoso. Não, mas é incrível como a gente vê isso nas relações íntimas, nas relações próximas mesmo, né? Trazer essa analogia que você está fazendo da democracia como um todo, nação, para as relações diárias, como você colocou, dos empregados, da superioridade, da hierarquia, quem manda, quem obedece. Não nos ofendermos com a diferença, sabe? Isso é que eu acho que é uma coisa que eu tenho muito... Até às vezes dando entrevista... O jornalista me faz uma pergunta que seria, digamos assim, provocadora, digamos assim, e eu parei de me chatear. Eu passei a aceitar de bom coração aquela provocação, porque ela faz parte do jogo democrático, entende? Cabe ao jornalista, de fato, investigar
se eu tenho algo que não estou dizendo. Coisa. Assim como também cabe a mim, talvez, não dizer alguma coisa. Isso eu aprendi que é uma beleza da democracia. E que a gente não deve transformar isso numa questão de ofensa pessoal. Não é uma ofensa pessoal, é uma possibilidade do jogo democrático. Você tava aterrorizando essa bancada aqui, viu? A gente conversou antes, você vira, mas o Pedro, o padre Pedro, cara. Não, rapaz, eu tenho um bom coração. O cara fala, hein? O cara, cuidado, hein? Olha lá que você vai perguntar. Não, mas olha, eu vou te falar sinceramente, eu não recuso, quando eu vou dar entrevista, eu nunca falo, não falo sobre, eu falo de qualquer assunto. Quando eu acho que a pergunta não me interessa responder, eu digo, olha, essa pergunta eu não quero responder. Mas também porque faz parte do jogo democrático, entendeu? Isso é bonito. A ausência da liberdade é muito pior do que a democracia. Daqui a pouco mais, Pedro Cardoso com a gente aqui no Morning Show, agora 10h30, horário de Brasília. Estamos aqui trocando ideia nos bastidores, dando risada com o Pedro Cardoso. Não porque ele tá fazendo humor, mas porque estamos falando de coisas alegres. Da nossa profissão aí, das mudanças. O Pedro, você é um cara que mostra essa autossuficiência, não só das ideias, mas de um cara muito decidido com relação ao que você... Indo rapidamente em direção à pobreza, né? Que é o que acontece. Impressionante como é uma ladeira, né? Eu imagino que se você errar um dia, você vai errar com tanta certeza. Vou caminhar sinceridade custa caro, né? Mas eu tô dizendo isso. Pagam mal. Tô dizendo isso porque a gente sempre tem alguma referência na nossa carreira, que a gente busca se orientar, se nortear ali para um lado que você já tem uma aptidão ali natural e busca melhorar isso através de figuras externas e tal. Quem é um cara da televisão que te chamou a atenção, que você falou, pô, esse cara aí tem algo que me agrada, que eu gosto? Rolando Boldrin. Rolando Boldrin com as diversas versões do programa dele. Olha, eu acho que a melhor coisa que houve no Brasil, de uma certa maneira, não é a melhor coisa, são coisas muito gerais, mas uma das grandes forças do Brasil é a cultura do interior do Brasil. Tanto que a música sertaneja, quando explodiu na nossa cara, aquilo já tinha não sei quantos anos, foi um negócio que foi se construindo, a gente levou um grande susto. O Mazzaropi, para mim, foi o melhor cinema brasileiro jamais feito no Brasil, é o cinema do Mazzaropi. E o Rolando Boldrin trazia toda essa cultura brasileira, e eu sendo um cara da zona sul do Rio de Janeiro, devo ter nascido dentro do mar. No entanto, me comove imensamente essa pujança cultural do interior do Brasil. E o programa do Rolando Boldrin, eu sinto falta, eu achava aquilo uma coisa extraordinária, sinto falta mesmo. Tô tentando lembrar o nome, você lembra, Zé? Teve vários, Empório Brasil. Mas agora é o Senhor Brasil na TV Cultura. Ainda tá no ar? Tá no ar, ele conta os causos dele. Gente, eu quero ver. É muito rico, né? A cultura é muito rica. E ele é uma pessoa extraordinária, um ator maravilhoso, então assim... Eu não tenho talento para aquilo, mas eu adoraria ter um programa um dia contando a história do Brasil. Aliás, é bom falar cultura... Eu lembrei da música do Aldir Blanc que fala que o Brasil não conhece o Brasil. Isso aí. Um pouco isso, né? É muita coisa, é muito grande. Muita coisa e a gente não... Porque também a presença da cultura americana e antes da cultura francesa é muito grande, né? A própria rádio aqui não chama... morning show, né? Os anglicismos. Dizem que a gente voltou americanizado. Essa questão aí, tá aí até hoje, né? Eu lembro que o Caetano brincava muito com a MTV. Mas é que tem muita gente que fala MTV, né? Assim, misturado entre eu acho interessante tudo isso. Mas olha que coisa engraçada, você falando do Caetano, eu tô lembrando, porque era visto também como uma certa, uma arrogância ele falar MTV. E na verdade ele estava falando da forma mais natural possível no Brasil, né? Um poeta sempre luta pela sua língua, né? Não tem como não lutar, né? Vamos lá. Tanto que para os nossos ouvintes, ou para uma boa parte deles, nós somos mole show, né? Mole show. Às vezes acontece um mole show por aí, mas enfim, eu quero perguntar o seguinte, a gente tá falando aqui fora do ar sobre TV aberta, TV fechada e tal. Eu quero saber se você vê futuro na TV aberta hoje. Como é que você vê a TV aberta daqui a alguns anos? Eu acho que a TV aberta vai acabar sendo realmente o lugar do acontecimento ao vivo, né? E do telejornal, porque a gente tem uma ambição de uma experiência comum, né? E a notícia ao mesmo tempo. Agora, uma hora qualquer, uma TV fechada vai fazer um telejornal. Aliás, é uma ideia que eu deveria não dar, porque é uma boa ideia. Uma TV aberta, uma TV fechada vai fazer um telejornal. E você vai ver ele tanto quando ele for ao ar ao vivo ou quando você quiser, né? Mas eu acho que de alguma forma já tem isso, né? A Globo News já é isso. Assim, Record News, Band News. Mas é um jornal mais assim focado, né? Que tenta ser mais profundo, mais, né? Vai haver um jornal mesmo assim, as notícias do momento. Já tem na BBC ou na CNN uma moça que faz um jornal Breaking que tem uma News, hora. CNN, não é a CNN. Que você vê na hora que ele vai ao ar, mas também vê em qualquer outra hora na internet.
Eu acho que aí vai ficar complicado para a TV aberta, porque a vocação dela será realmente o acontecimento ao vivo. E onde fica o entretenimento? O entretenimento, Ele vai ficar a dramaturgia. no streaming mesmo. Acho que as pessoas vão ver o que quiserem na hora On que demand quiserem. ali, a hora que quiser. O que me importa nisso é que as empresas que estão envolvidas nisso fazem parecer para nós que isso diminui os nossos salários, porque ninguém mais vai ter um Ibope tão gigantesco, ninguém mais vai ser visto ao mesmo tempo por tudo. É mentira. Nunca antes, eu acho, a criatividade valeu tanto. Porque numa enorme variedade de oferta, realmente o público vai escolher aquilo que for melhor. Então, nunca antes a excelência valeu tanto. Ao contrário do que as empresas nos dizem. Aproveitando a crise, sempre as empresas fazem isso, né? Na crise diminuem salários, demitem pessoas, trocam os mais velhos, que obviamente ganham um pouco mais, pelos mais jovens, que naturalmente tem uma disposição maior de ganhar menos. Isso eu acho muito injusto. A gente tem que se opor a isso, evitar. Está havendo uma enorme demissão, por exemplo, no jornalismo no Brasil. Nós temos que falar disso, porque os jornalistas não podem perder o emprego, que é mentira. Eu abro um jornal, assim, o Le Monde, por exemplo, para ler aqui no Brasil, tem no Le Monde um anúncio brasileiro, porque eu estou lendo ele no Brasil. Ou seja, na verdade, é uma multiplicação de receita enorme, com uma maior diversidade de plataformas, e não uma redução de receita. Sim. Eu queria saber, nessa história que você falou de múltiplo conteúdo, do streaming, da gente poder escolher, isso teoricamente é uma democracia maior para escolha aí. Eu queria saber como você enxerga essa história que você falou, dos criativos poderem ter a sua autonomia, de não ter essa hierarquia. Você enxerga que vai haver maior liberdade? Não necessariamente. Se a gente não se posicionar politicamente, se a gente continuar muito ingênuo, a classe artística, na minha opinião, está muito corrompida pela inserção econômica. Um ator nos anos 40, 50 era um homem de classe média baixa. Hoje, alguns atores, o mesmo fenômeno aconteceu com os jogadores de futebol, entendeu? Um mesmo ator hoje pode ser um homem de classe média alta. Isso não existia nos anos 50. Então houve um enriquecimento de algumas pessoas da classe artística, como houve de alguns poucos jogadores de futebol. E nós não devemos acreditar nessa coisa piramidal, de que nós vamos chegar no topo. Pouquíssimos de nós vão chegar no topo. Nós temos que lutar por um melhor pagamento, na minha opinião. E isso, para mim, é o direito autoral. O Brasil paga mal o direito autoral. O Brasil reproduz nacionalmente a programação das televisões e não paga nacionalmente, entendeu? Embora o acordo seja jurídico, é um acordo legal, não há uma ilegalidade, mas há uma imoralidade. Que nem tudo que é legal é moral, entendeu? Sim. Nós temos que pagar direito autoral. Nos Estados Unidos, os atores conseguiram, por exemplo, que um ator lá, na publicidade, ele ganha por cada inserção do comercial, entendeu? Um ator do Friends vai viver a vida inteira ganhando direitos autorais do Friends. A programação que a gente vende para as televisões abertas, a gente ganha um direito autoral irrisório. É uma das plataformas que a gente... Uma das plataformas não, um dos campos que a gente deveria politicamente se unir para lutar por isso. Mas no momento há uma imensa fragilidade, está todo mundo com medo de perder o emprego, eu inclusive. Se a Grande Família, por exemplo, se for reprisada lá no Viva... Não... Eu tenho um acordo de direito autoral com a Rede Globo, que a Rede Globo paga honestamente, mas que é um acordo, na minha opinião, muito irrisório frente ao valor comercial que aquilo tem. É uma questão negocial, repito, não é uma questão jurídica, não é uma questão que há uma ilegalidade. Não há uma ilegalidade. Eles não estão sendo desonestos comigo. É a força nossa de classe que na negociação é pouca. Porque a gente não liga para isso. Ah, tudo bem, me dá o meu agora. Se foi um número que foi dado para você, você tem que aceitar esse número. É para você, é para Marieta, é para todo mundo. Há pouquíssima margem de negociação. Repito, não só na Globo, em todas as emissoras, para não ficar parecendo que eu elegi a Globo como minha Nos Estados Unidos houve até uma greve lá de produtores e atores. Eu farei em algum momento uma greve de um homem só. A greve de um homem só. Já tem a próxima peça, pelo menos, né? Fala, Brau. Uma das suas ex-companheiras de programa, né, a Marieta Severo, gerou um debate até na última aparição dela no Faustão, em que ela democraticamente e suavemente e muito educadamente discordou naturalmente de uma posição que ele tinha e colocou a posição dela como sendo diferente da dele, e as pessoas ficaram muito chocadas. Como é que pode você discordar de outra pessoa e mesmo assim continuar educado? Que coisa esquisita. E aí tomou uma proporção que a gente aqui até ficou olhando pra cara do outro. Gente, por que algo que deve ser tão comum, né, você conversar com pessoas que discordam de você, vira um tema tão grande? Olha, eu achei a atitude da Marieta a coisa mais bonita que aconteceu no Brasil, talvez nos últimos 10 anos. Não apenas porque ela manifestou uma opinião política,
um pouco contrária a realmente uma demonização que, na minha opinião, é excessiva do governo do PT, embora eu não sou também um ingênuo. É claro que houve, no mínimo, uma negligência enorme do PT com a questão da corrupção. É claro que houve. E é claro que houve, já está aí até julgado, o envolvimento de pessoas do PT com a corrupção. Mas daí dizer que o PT não fez nenhuma contribuição para o desenvolvimento do Brasil já é um pouco demais. E ela realmente teve uma enorme presença de espírito. Ela é uma pessoa extraordinária. O Brasil precisa merecer a Marieta Severo pela história de vida dela, as posições dela. Ela foi de uma elegância sem fim. E eu achei muito oportuno que isso tenha acontecido nesse momento em que eu tenho repetido, os meios de comunicação têm que se democratizar. Isso não é uma legislação. Isso é o empresário ter uma compreensão de que porque ele tem o capital, não dá a ele o monopólio da mensagem. Entendeu? O cara tem o capital, ok, escreve um editorial e diz o que pensa. Agora, dê voz a todo mundo. É uma obrigação, aí sim, legal. Aquilo é uma concessão pública. Exatamente. Toda a rádio, toda a televisão pertence ao povo. Está sendo operada por particular, o que é muito certo também, porque o Estado não pode operar as coisas. Então, o empresário, ele paga, ele investe, ele paga o que é dito salário, mas na verdade eu interpreto como uma participação do resultado, porque sem nós não existe o resultado. Então, é uma participação do resultado e tem que nos dar voz. Boa.